O maior estudo sobre alimentação do país, que investiga a relação entre padrões alimentares e o desenvolvimento de doenças crônicas no Brasil, como a obesidade, a hipertensão e a diabetes, fez uma análise sobre as mudanças alimentares da população brasileira durante a pandemia. O Nutrinet Brasil, ele é acho que um dos maiores estudos sobre padrões alimentares no mundo, né, e o maior já feito no Brasil. Apesar de não ser o objetivo do Nutrinet Brasil avaliar, né, a alimentação durante a pandemia, a gente teve a oportunidade de verificar como que os brasileiros modificaram, né, ou se eles modificaram ou não, a alimentação deles antes e durante a pandemia. Então, foi questionário com uma amostra de 10 mil indivíduos, 10 mil brasileiros, no período de janeiro e fevereiro, que se refere a antes da pandemia, e depois esse mesmo questionário, então, foi aplicado em maio, que foi durante a pandemia, que a gente pode dizer que acho que foi o auge onde as pessoas estavam nessa situação de confinamento. A gente avaliou marcadores de alimentação saudável, que a gente avaliou o consumo de frutas, de hortaliças, que é verduras e legumes e de feijão, e os marcadores de alimentação não saudável, que a gente avalia o consumo de alimentos ultraprocessados, que são refrigerantes, biscoitos de pacote, macarrão instantâneo, pratos prontos congelados. Quais foram os impactos da pandemia de Covid-19 no comportamento alimentar da população brasileira? A gente observou um aumento na frequência do consumo de frutas, hortaliças e feijão durante a pandemia. Já o consumo de alimentos ultraprocessados praticamente não se alterou. E esse padrão de estabilidade nos indicadores de alimentação não saudável, quando a gente fez uma análise separada entre, considerando homens e mulheres, se repetiu em todas as faixas etárias, nas macro-regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Mas, por outro lado, nas regiões Norte e Nordeste, que são as regiões economicamente menos desenvolvidas, e entre as pessoas com menor escolaridade, a gente observou uma tendência de aumento do consumo de marcadores de alimentação saudável e não saudável, isto é, um aumento na frequência do consumo de frutas, hortaliças e feijão, ele foi acompanhado pelo aumento do consumo de alimentos ultraprocessados nessas populações. Quais foram os fatores que podem ter influenciado o comportamento alimentar dos brasileiros durante a pandemia de Covid-19? A nossa hipótese é que as novas configurações causadas pela pandemia na rotina das pessoas, né, podem ter estimulado elas a cozinharem mais e a consumirem mais refeições que são feitas dentro de casa. E hoje a gente já tem evidência que as refeições que são preparadas em casa e consumidas em casa, elas são mais saudáveis do que as refeições consumidas fora de casa, né? Uma outra hipótese seria a preocupação em melhorar a alimentação, né, com o objetivo de melhorar as defesas imunológicas do organismo, justamente por causa da Covid-19. Então, isso também poderia ser uma explicação por que as pessoas melhoraram a sua alimentação durante a pandemia. Já os resultados em relação a essas regiões norte e nordeste e das pessoas com menor escolaridade, a gente acha também, né, uma hipótese, que o maior consumo de alimentos ultraprocessados poderia ser devido a uma intensificação da publicidade desses produtos que foi observada durante a pandemia, seja produtos com alegações que eles são produtos práticos, convenientes, duráveis. Qual é a relação entre o consumo de alimentos e a Covid-19? O consumo, a gente chama de alimentos in natura ou minimamente processados, que inclui as frutas, as hortaliças, o feijão, ele fortalece os mecanismos de defesa do organismo, né? A gente já tem evidência sobre isso, enquanto que o consumo de alimentos ultraprocessados favorece o desenvolvimento de doenças crônicas, né? Que aumentam a letalidade da Covid-19. E isso é mais preocupante ainda quando a gente observa que o consumo de alimentos ultraprocessados aumentou nos estratos socialmente mais vulneráveis, como eu comentei na região norte e nordeste e entre as pessoas de menor renda, que é ainda mais preocupante, porque esses fatores de risco para a Covid-19, como a obesidade e as doenças crônicas, já é maior nessa população. Quando a gente tem uma alimentação que promove a obesidade, que promove as doenças crônicas, a gente também está colocando essas pessoas num risco maior de mortalidade devido à Covid-19.